Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, aqui diretamente de Nova York. A gente está iniciando a nossa temporada 2025 com o oferecimento da Stone, a sua melhor escolha e meio de pagamento, Tecla T, empresa de tecnologia, JHSF e Contrip, o software de gestão de viagem mais popular do Brasil. Bom, aqui é um lugar onde as marcas investem na educação do varejo brasileiro para poder construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, através de tecnologia e muito conhecimento aplicável para o seu negócio, para o seu varejo. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala pessoal, diretamente de Nova York aqui e mais um podcast do Bora Varejo. Estamos começando aqui o Varejo Insights esse ano e a NRF, para você que não conhece, é a maior feira de varejo do mundo, onde a delegação brasileira é a segunda maior delegação da feira. São mais de 3 mil brasileiros aqui nesse kickoff do varejo anual que acontece em Nova York, nesse começo do ano, onde se discutem tendências, ferramentas e direcionamento do varejo no ano que tá começando. Esse episódio eu tenho ao meu lado ele, cara de tech, o cara rei da internet de Goiânia, Chadi in the house. Seja muito bem-vindo, obrigado, irmão. Obrigado. Tamo aí. E lembrar também dos nossos patrocinadores que viabilizam, né, o nosso time, a nossa equipe a estar aqui em Nova York, capturando esse conteúdo, cobrindo e investindo na educação do varejo do Brasil através do Bora Varejo. Então, agradecer a Stone, a Tecla T, a JHSF, a Contrip, né, que patrocinam todo esse desenvolvimento do varejo brasileiro através de conhecimento diretamente aqui de Nova York para você consumir esse conteúdo gratuitamente de onde você estiver. Bom, o episódio de hoje vai ser sobre tecnologia no varejo. Qual o papel da inteligência artificial, como a tecnologia vem evoluindo, ajudando o varejo a ter mais margem, a ter mais lucro, a estar mais próximo do cliente. E para falar sobre esse tema, a gente traz o Rafa, que é o CEO da Tecla T, um dos nossos patrocinadores aqui que está investindo no projeto. Rafa, seja muito bem-vindo, irmão. Simbora. Tamo junto. Tecla T hoje que é referência em desenvolvimento de mão de obra e alocação, recrutamento e alocação de mão de obra em empresas como Rap Vida. Cara, o Rafa vai falar mais aqui, vocês vão entender. E o Prota, que também é um dos grandes especialistas, tem operação nos Estados Unidos, é hoje especializado em cybersecurity. Exato. Não é isso? E cloud. E a gente vai agora mergulhar nesse tema aqui, nesse episódio. Boa. Vambora? Bora lá. Bora, é isso aí. Boa. Galera, para começar, Prota, fala um pouquinho da tua empresa, da tua experiência, depois Rafa também, por favor. Fechado. Pra gente poder abrir o episódio de hoje. Legal. Pô, prazer muito grande estar aqui com vocês. Privilégio da gente poder compartilhar. Eu estava conversando com o Rafa lá fora sobre isso, né? Esses eventos, essas conexões, a gente cresce demais, né? A gente compartilha, a gente aprende. E eu acho que eu tô aqui para isso também, né? Além de ver toda essa área de business, essa área de crescimento do varejo e como a tecnologia pode ajudar. Então, é um prazer muito grande. Alfredo, valeu pela oportunidade. Galera, incrível. A gente está no mercado há 20 anos, né? 20 anos fazendo transformação. Eu acredito que tecnologia é muito mais do que a entregar uma solução pontual, e sim ela empodera, né, todo o negócio do cliente para que ele seja mais eficiente, mais seguro. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade, então a gente trabalha com um processo de transformação de pessoas. Por quê? Porque muitas vezes a tecnologia, o pessoal não consegue entender a necessidade e o quanto ela é importante para impulsionar esses negócios. Então a gente tem uma operação no Brasil com 2 empresas, olhando a parte de serviços e aqueles pilares de cibersegurança e cloud, com esse moving to cloud, principalmente pós-pandemia, né? Nós fizemos um trabalho muito forte na pandemia, comentei com o Rafa lá fora. Nós tivemos um posicionamento de aceleração na pandemia, onde a gente até não cobrou dos clientes essa movimentação. Então a gente migrou 600 clientes para a nuvem, porque o cara estava lá no home office, no híbrido, e ele estava sofrendo com esse movimento, né? Porque ele nunca teve essa experiência. Então a gente fez o processo de transformação ali com o time, com funcionários, com a diretoria, e migramos esses clientes. Então o nosso foco é, através da tecnologia, trazer mobilidade, segurança e essa infraestrutura por pagamento por serviço, né? Então, para que você não tenha depreciação de equipamento e utilizar de forma que precisa. E, por fim, a área de serviços de gestão, né, de monitoramento de ambientes. Então, se eu tiver um ataque, eu consigo ver em tempo real o que está acontecendo.
e tomando a iniciativa prévia antes que aconteça uma parada, como uma continuidade de negócio. Acho que o que vale muito é sobre isso, né? Então, é onde meu dado está e como ele está. E o varejo tem muito disso, porque muitas vezes a gente vê a plataforma pronta, aquela comprinha que tu faz, né, que está salva ali no marketplace, mas o teu dado está no teu celular, e tu foi no Starbucks, conectou remotamente, e aí teu dado vazou. Né? Então, a galera não sabe o quão fácil isso acontecer, né? Isso é muito fácil. Hoje tem aplicativos que não precisa nem na Dark Web, tem muitos aplicativos que você abaixa na internet, a molecada está muito conectada a isso, e eu rastreio o teu celular que está no Wi-Fi, eu pego seus dados e ali rapidinho eu consigo entender. E hoje tem um mercado, né, quando a gente fala de roubo de dados, que é uma palavrinha que se usa que é ransomware, é sequestro de dados. Então, não vou sequestrar o Alfredo, mas eu vou ver o dado que ele tem, e entender quanto ele é, o primeiro layer do sequestro atual. É isso aí. É isso aí. Aí ele fala assim, quanto relevante é o Alfredo no cenário. Porque o Alfredo eu vou ter que ter logística complexa, vou ter que ter um lugar para guardar ele gigante, vou ter que ter... se eu pegar os dados dele, eu... É isso. Eu crio o desespero e o mal-estar quase igual... E melhor do que isso, eu posso usar o próprio Alfredo para se pagar Com certeza. o resgate. Porque se eu resgato o Alfredo, eu vou ter que usar outra pessoa para pagar o resgate. Exatamente. Quando eu resgato teus dados. E aí como é que paga? Bitcoin, né, velho? É irrastreável. Sim. Cripto, O cara pega cripto. Rafa. É isso. Galera, prazerzaço estar aqui com vocês. Tava batendo um papo ali com o Prota ali fora. Vamos dar uma continuidade aqui. É isso aí. E tô na mesa aqui com o meu advisor, o Alfredo. E o Chadi foi meu advisor por um dia, hein? A gente tava conversando, ele foi meu advisor por um dia. A gente tava num evento juntos. Já te arrumou uns 5 pontos percentuais em EBITDA. E hoje já arrumou muita coisa, né? Já pagou a viagem, Essa reunião, na verdade, esse evento foi no dia 4, inclusive, que ele tava falando. No clube. O primeiro hot seat dele, eu tava no hot seat dele. E aí o maior insight que ele levou da vez, conta aí, pô. Foi? Não, é isso. E assim, o Chadi não aliviou nada. Sai de lá, cabeça gigante, só pancada. Ele é bom. Padrão Chadi de fazer as coisas. Não, mas galera, vamos lá. Sou o Rafael, sou o CEO da Tecla T. A Tecla T é uma empresa de tecnologia que, cara, basicamente a gente atende duas verticais. Ou o cliente que tá hoje sofrendo com contratação. Então, a gente tem clientes que estão há 30 dias, 60 dias, 90 dias e não conseguem contratar o desenvolvedor. Cara, 9 meses eu não quebro minha promessa de que em 7 dias esse cara tá implantado. Então, eu vou nessa vertical de agilidade. Em 7 dias esse cara vai estar implantado. E a outra vertical é o cara que, precisa de tecnologia, ele sabe que tá todo mundo falando disso, mas não tem nem noção direcionar. De gerenciar um time de dev. É um bichinho um pouquinho diferente. Eu fui desenvolvedor por muitos anos, acho que tem esse local de fala aí também. Cara, é difícil, é complexo, é uma atividade quase que artística. Não é só grana pro desenvolvedor, então tem que saber conversar com esse cara. Então a Tecla T basicamente entrega isso pros clientes. E a gente nasceu em Fortaleza, tudo começou lá. E o nosso desafio agora é fazer isso pro Brasil todo. Já são 19 estados que a gente está presente. Já são 11 estados que a gente tem clientes Tecla T, mas são... E pegando o gancho do que o Prota falou sobre o varejo, acho que o meu desafio como CEO e onde eu tô tentando usar as minhas redes sociais para isso é, cara, a inovação não necessariamente é você criar algo do zero, mirabolante, tem que transportar o... Não, às vezes é o básico, A evangelização básica ali, né? É olhar o que o Uber fez hoje, não por app, não por site em si, mas o que é que ele tá mudando na experiência, o que é que ele tá inovando nessa experiência. Eu acho que esse é o meu desafio, olhando para a tecnologia e agora pro varejo nesse seguinte, né? Sim. Não, e é muito importante, né, Rafa, falar que você pontuou aí, essa parte da gestão do time, porque às vezes falta diretividade. Às vezes falta um objetivo muito claro, né? E de repente um gestor fraco, não é do mundo do tech, tem dificuldade de coordenar um time para conseguir extrair um resultado que é relevante. Então, às vezes o cara tem um time bom, mas uma estrutura de gestão muito fraca, e fica ali patinando e não consegue sair do lugar, e não chega em lugar nenhum. E tudo que faltava, de repente, era alguém com uma visão um pouco mais macro para conseguir trazer uma direção ali, um norte muito claro e mapear isso, né? Pra garantir que a evolução tá Chadinho, não vou nem muito longe. Uma parada meio forte. Cara, você lidar com um desenvolvedor, guarda as proporções, é igual você lidar com um pedreiro, um marceneiro, uma pessoa que vai lidar com obra. E eu entendo um pouco desse cara, esse gestor de tecnologia, quando ele é um pouco mais conservador e diz assim, cara, eu não vou me atrever aqui a fazer um projeto, não vou me comprometer com um prazo absurdo, porque ele sabe que pode dar problema. Sim, ele sabe que pode atrasar e no final é o dele que tá na reta. Exato. Então eu também entendo esse cara e que, concordo contigo, por conta às vezes de uma gestão, cara, muitos projetos de inovação não vão pra frente. É por isso que vem acelerando muito na área de tecnologia isso, né? Então, como o core business do cara não é tecnologia, ele prefere contratar uma empresa para entregar isso como delivery, para ele ter uma eficiência operacional e ele crescer naquela entrega que ele precisa, né? Eu acho que o grande mal de todo negócio é a gente crescer bom em tudo, né? Não dá. E aí não dá, cara. Não tem como. Você é muito bom em algo, seja muito bom naquilo, seja altamente eficiente naquilo, se dedique àquilo, e o resto terceiriza para alguém competente.
Exatamente. No fim do dia, esse é o jogo de um grande business. Não dá pra ser diferente. Eu acho que é isso. Olhar, cara, qual é o teu core business? Cara, pô, meu core business do App Vida é saúde. O core business da Hypera Pharma, cara, é farmácia, é medicamento, é cuidar dessa linha de produção. Óbvio que vai passar por tecnologia, mas não necessariamente esse cara tem que ser o head especialista, dominar todas as tendências que estão acontecendo. Então, pô, traz um parceiro que entende disso, né? Exato. Aqui, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Qual é o papel da tecnologia no varejo, assim? Qual é o output do varejo investir mais em tecnologia, do varejo se aproximar de tecnologia, do varejo ter mais profissionais de tecnologias envolvidos? Eu acho que é um tema muito legal, Alfredo, porque muitas vezes o pessoal não consegue enxergar isso. Se fala, por exemplo, muito de inteligência artificial agora no varejo, né? A gente viu aí, né, os insights iniciais aí da NFR falando um pouquinho disso. E a inteligência artificial ela pode te ajudar a operacionalizar as coisas, acelerar, etc., mas ela pode ir para o lado ruim também, né? Então ela pode trazer para você informações e acesso a dados que você muitas vezes não vê. Então, quando a gente vê plataformas, soluções, desde um POS lá na frente para fazer a venda, muitas vezes o pessoal não consegue enxergar isso. Então, na nossa visão como tech, a base, na verdade, para esse negócio funcionar, tem que ter a TI por trás, tem que ter o cyber por trás, tem que ter o sistema por trás muito bem configurado, né? Então, a gente entende que ele é um dos pilares triviais para essa entrega acontecer, né? E aí a gente olha muito isso, um processo, como eu comentei, de transformação e mostrar para o cliente essa dor. Então eu faço uma pergunta para o cara muitas vezes, olha, você tem uma operação de vendas, a gente atende um grande varejista no Brasil, é um dos meus primeiros clientes, ele tem loja espalhada pelo Brasil inteiro, e aí a gente trazia o tema, às vezes na conversa, olha, tu precisa disso aqui, precisa disso aqui, o cara, não precisa tanto. Aí um dia eu perguntei para ele, se sua operação parar, continuidade de negócio, se eu tiver um desastre aqui, né, tanto geográfico como um desastre computacional, como um roubo de dados, o que você faz? Qual é o teu plano de continuidade? O cara, não sei. Não tem resposta. Não tem resposta. Esquece. Fala, aí é só Tá dor. perdida. É porque, na verdade, para a gigantesca maioria dos empresários, o tech é basicamente o sistema que tá ali, que é o front-end, o cara enxerga o front-end, ele enxerga aquilo. Ele só enxerga aquilo. Mas o backstage ali é outra... E complementando a pergunta do Alfredo, eu acho que é importante vocês trazerem para a mesa, eu quero ouvir um pouco dos insights de vocês, quanto o valor do Data Lake que a gente consegue criar hoje usando tech no varejo. Porque na minha cabeça é uma quantidade absurda de informações gigante que a gente consegue estar coletando. E eu acho que é bastante relevante vocês falarem um pouco disso, como essa construção tem sido feita e quão importante é isso para tomada de decisões dentro de um negócio. Perfeito. E assim, na minha visão, o papel da tecnologia para o varejo, cara, é trazer clareza para o empresário. Então, se a gente olhar para o segmento, o varejista, na minha concepção, a minha percepção como consumidor, é o segmento que mais investia em comunicação. A propaganda de televisão que mais me impactava, cara, tinha a ver com varejo. A publicidade outdoor que mais me impactava, tinha a ver com varejo. Então, se a gente prestar atenção, esse segmento, por muitos e muitos anos, consumiu uma determinada mídia ou fez uma determinada ação e não tinha noção do quanto que isso refletia na sua operação. Acho que o papel da tecnologia é trazer essa clareza. Então, vamos lá, vamos vincular uma ação dessa com uma base de dados. Ok, entendi que eu fiz essa ação e refletiu isso. Ok, vou colocar no meu marketplace agora uma sugestão de um novo produto que, pelo teu perfil de consumo, tu vai se interessar. Então, acho que o papel da tecnologia é dar mais clareza, dar mais conhecimento, mais informação pro varejista. Olha assim, ok, eu vou investir aqui. Eu não vou colocar uma propaganda na televisão e não vou esperar nada disso, ou não vou saber o que é que isso refletiu. Óbvio que tem aspectos que não são tão mensuráveis. Branding e tal. Mas tem muita coisa que é. Então não precisa ficar 100% às cegas. Então, na minha concepção, o papel da tecnologia vai muito nessa linha de trazer informação e clareza conhecimento para tomada de decisão. E como é que vocês conseguem enxergar a IA em cima disso? Porque aí a gente pega algo que já era muito bom dentro de uma estrutura de dados e consegue potencializar para um grau absurdo. Melhor do que isso. Qual é a diferença da tecnologia, de software e de inteligência artificial? Como é que essas coisas se falam, né? Porque no final do dia tudo virou inteligência artificial. Toda IA. Exato. Beleza. Vocês conseguem explicar a diferença da estrutura, que é o que o Alfredo quer saber. Qual a diferença do algoritmo de leitura versus a inteligência artificial manipulando todo esse data lake? Sabe por quê? Porque eu cheguei numa conclusão. Há 5 anos atrás, eu devo estar na minha 12ª NRF. Há 5 anos atrás, não vou nem muito longe, há 5 anos atrás, inteligência artificial era um tema curioso. Era uma curiosidade. Como a inteligência artificial vai mudar o futuro do varejo. Há 2 anos atrás, era um tema de presente. Era cases
de inteligência artificial. Era aquela coisa meio que drone, meio que, pô, quem tá usando, como tá usando. E aí só se falava de case. Ano passado, as coisas já passaram a se tornar, cara, inteligência artificial na prática. E aí era mais práticas de inteligência artificial. E esse ano, me parece que inteligência artificial virou um commodity que já tá em tudo. Então, no final, não é mais inteligência artificial para cliente. Hoje é CRM com inteligência artificial, logística com inteligência... A inteligência artificial tá em tudo. Ela já virou o subname. Entendeu? Não é mais inteligência artificial para clientes, como é que... Não, agora é simplesmente está em tudo. E que se ela não colocar esse terminho, talvez ela fica pra trás. Né? Ela tá fora de mercado, né? Eu acho que todo mundo colocando, porque virou uma necessidade de mercado. Basicamente, eu falo assim, eu tenho um pré-treino, mas ele não tem taurina ou não tem cafeína. Perfeito. Você não será um pré-treino. Então, eu acho que um CRM hoje que não fala de IA é um gigantesco problema. Mas eu acho que é importante, Alfredo, trazer clareza pra galera do varejo, pros empresários aí, e eu acho que os meninos vão conseguir elucidar bastante o quanto é importante o treinamento dessa ferramenta. Como que ela funciona? Você não simplesmente clica num enter e amanhã ela tá fazendo tudo. Existe todo um processo que tem que ser feito, né? Para que ela, de fato, se torne efetiva dentro de algum escopo no negócio da pessoa, seja relevante, né? É isso, eu acho que a IA, na verdade, ela vem para humanizar muito e te dar muita performance. Então, primeiro ela humaniza aquele processo de atendimento, por exemplo. Isso é um dado recente, 40% dos chatbots hoje que tem já nos varejistas do Brasil é baseado em IA, né? Então, por quê? Porque antigamente você tinha lá, 2 anos atrás, você tinha um chatzinho de atendimento. Aí você tinha uma área de atendimento de 100 pessoas fazendo atendimento de chat e direcionando, né? A IA, ela faz o quê? Ela humaniza isso. Hoje tem várias soluções que ela faz a leitura da tua voz, como é que você performa, como é que você entende, e ela transita isso para você. Já tem a transcrição completa do áudio e automação. Reunião. Hoje tem soluções de mercado, de grandes globais, de players globais, como Microsoft, etc. Esses caras, eles têm um avatar teu. Então ele entende como é que tu entra numa reunião, fala, olha, ele se comporta desse jeito, ele fala desse jeito. E ele faz o quê pra ti? Porque existe um aspas muito importante. As pessoas têm medo que a IA substitua a mão de obra. E esse não é o objetivo. Tanto que tem produtos de mercado que ele é para ser um quê? Um copilot para você, né? Um copiloto. Então ele vai te ajudar. Tem um IA que chama Copilot. Copilot. Né? Pra mim é o melhor nome. É o Copilot. Por que ele faz isso, cara? Ele quer te ajudar. Então tu tem a ideia, ele vai fazer você fomentar aquela ideia, trazer aquilo, mas ele vai escrever para você, vai minimizar os teus erros de português e etc. Então ele vai ser um piloto junto contigo para acelerar. Então eu acho que a IA vem pro varejo para fazer o quê? Humanizar o atendimento e ter mais performance e velocidade ali naquela gestão, o direcionamento mais efetivo para o atendimento do cliente, porque a precificação hoje e a preocupação que a gente percebe, você vê Mercado Livre, né? É a experiência do cliente. Olha como ele traz essa experiência. E como é que eu faço isso? Com IA. Porque eu tenho uma padronização. Então você cria um processo de padronização, entrega experiência para o cliente e você tem um time mais qualificado para que você pense em novas estratégias para fazer um atendimento ao cliente. E pronto, acho que é muito bacana o que você falou agora e é relevante a gente trazer para a mesa que esse processo sempre existiu. Sempre existiu. Tem a gente pegar os processos de alto consumo de tempo e automatizar ele. Só que o que a IA faz é tornar isso invisível para o consumidor. Exato. Para que ele pare de ter o sentimento que é uma máquina. Uma máquina, exato. Então, o processo continua o mesmo. A gente só remodelou a automação. Então, a IA é um gigantesco remodelador da nossa automação. E aí, óbvio que acredito eu que com o prazo de desenvolvimento da tecnologia, daqui a alguns tempos, ela mesmo consegue passar a avaliar quais processos são passivos de automação e por si só já está automatizando. É isso. Esse é o próximo passo. E ela tá, como o Alfredo falou sobre a NRF, cara, o tema central tá girando em torno disso, se tu não tiver, tu tá fora. Eu vi isso em setembro no Vale do Silício também. Cara, todas as palestras que eu assisti tinham IA. Às vezes era pra falar sobre o Venture Capital. Ok, vai ter IA. Não tinha tema que não ia passar. Aquele evento de inovação no Brasil. De inovação no Brasil? É, o Web Summit. Web Summit. Não tem uma que tu vá assistir que não vai falar de IA. A minha preocupação é só isso. Cara, tá virando uma necessidade pra competição, então vou colocar no meu nome, mas na real tu tem? Ou o quão nível de segurança tem isso? Funciona ou não funciona? E assim, a gente tá vendo cada vez mais exemplos de IA. Ok, tu coloca vários documentos lá e ela faz uma análise super elaborada. Tá bom, e aí, onde é que tá esses dados? Exato. E se amanhã tem um vazamento, né? E aí, tá se protegendo? E aí entra o lado do cuidado. Exatamente. Do dado, né? Mitigar o dado. Né? Essa análise de dados, ok, nesse momento tá tudo muito maravilhoso, é o caminho feliz. Ok, e aí, tá se preparando? Tá investindo em tecnologia? Ou tá colocando somente para dizer que tem IA no teu sistema? Então,
Minha preocupação acho que vai muito nessa linha, do quão real tá a estrutura por trás disso. Não é dizer que, eu tenho, tá bom, e aí? Mas aqui, qual é a maior barreira do varejo hoje? Aonde o varejista negligencia a tecnologia? A tratativa do dado, eu acho. Acho que na tratativa do dado. O acesso ao atendimento, ali, a velocidade no atendimento, né? E aonde ele colhe esse dado e onde ele armazena esse dado. Né? Eu tava ontem com um gigante lá de Goiânia, enfim, do shopping, dos maiores shoppings do país. E basicamente, numa conversa com ele no e-mail da AWS, o que ele me falou foi: a gente tem um data lake tão grande hoje, mas tão grande hoje, que é absurdo. É isso. Até mapa de calor eles já construíram dentro do shopping hoje. Então eu consigo mapear um usuário que sai de uma loja e vai para outra. É comportamento, então, eu consigo criar regras de comportamento onde eu sei que o cara que toma café canelinha na Copenhague tem tendências de poder comprar uma joia na Gastern, por exemplo. É isso aí. Então, só que eles têm todo esse grupo de informação na mão e tá simplesmente parado. É isso como usa, né? Todo mundo ficou tão sedento por conseguir construir isso que hoje todo mundo tem isso na mão, mas no fim, não tem ninguém tomando uma ação baseada nisso. E é muito disso. Tem estúdios hoje, né? Ferramentas de estúdio que você cria a sua IA rapidinho. Sim. Tu conversa com ela mesma ajuda você a criar ela mesma. Loucura, né? E aí o cara não tem a expertise de tratar esse dado. Então o vazamento do dado, a informação que tá ali, ele precisa ser olhado com detalhe. E muitas vezes isso não é olhado com detalhe. Então todo mundo quer fazer o quê? Você entra no aplicativo hoje para você comprar uma loja, ela escala muito rápido com atendimento com velocidade. Armazena aquele dado. Como é que eu estou tratando esse dado? Aí eu acho uma grande negligência ali do varejo de não entender que isso é tão trivial quanto ele vender o próprio produto dele. Né? Então, mas aí, Prota, você não acha que também falta um pouco de educação dentro desse aspecto? Porque eu acho que, de modo geral, todo mundo acostumou tanto de entender que tudo que tá na web é seguro, ou de que simplesmente só funciona assim, que eu acho que pouca gente tem essa percepção de que o dado, ele pode ser capturado. Por isso... eu acho que falta um pouco de visão da vulnerabilidade do sistema. Isso, com certeza. A gente fala evangelização, né? Então, eu até comecei falando sobre um pouquinho disso. A gente procura, antes de eu vender para o cliente ou trazer para o cliente uma solução, eu atendo outros 27 estados, né? 26 estados, mais Distrito Federal. E um dos maiores serviços que a gente fez no ano passado foi evangelização. O que eu faço em evangelização? Tratativa do dado. Como é que você olha o teu dado? Como é que você trata o teu dado? E olha, hoje os ataques, por exemplo, eles não acontecem mais na solução. A gente estava falando sobre isso lá fora, né, Rafa? Ele simplesmente pega o seu usuário e senha na sua plataforma. Imagina só que você tem lá um data center com várias informações. Ele pega esse acesso e ele não ataca mais a tua informação, o teu perímetro de infraestrutura. Ele pega o seu usuário e senha que está no seu celular, no seu bloco de notas. Exato. Aí ele exclui você como administrador e te pede aí, mas, cara, acaba contigo. Pronto, né? A quantidade de de varejo que perde Instagram e fica... É só você olhar. A quantidade de dados que é capturado hoje em phishing, gente. Não, se tu der um Google de 24, você vai ver varejistas que foram publicados. Isso é publicado. Quantas lojas pararam de operar e perderam milhões por hora porque pararam de operar, porque foi sequestrado o dado. Eu não vou longe, tá? Eu recebi um e-mail de um banco aqui de fora, não vou citar o nome, mas o banco me informou que houve um vazamento de dados. É um grande banco. Do banco. É um grande banco. É um grande banco. Eu recebi um e-mail me informando isso. Olha, sinto lhe informar que talvez os seus dados referentes à sua conta aqui fora foi vazado e alguém pode saber o quanto você tem em conta, seus dados, tudo isso. Olha que absurdo, um banco. Se pronunciar é muito loucura. E ele tem a obrigação de publicamente se pronunciar. Então, só que falta, acho que essa consciência, né? É a conscientização. Que um e-mail que pode chegar para você ali, que você clica com uma promoção, com uma oferta, na verdade, tem um único e o singelo objetivo e a gente, capturar alguma informação. E a gente tem uma parada, acho que muito geracional também, né? A gente leva isso muito... Trabalha muito isso, né? A geração, ela chegou a geração da inteligência artificial. Então fica fácil do cara construir documentos, etc. Aquela coisa toda. Então hoje a gente tem uma dificuldade, né, Rafa, de encontrar profissionais na área, porque não tem desenvolvimento de pessoas mais. E aí você tem um sofrimento de evangelização. Então a gente hoje tem uma dificuldade nessa aceleração, porque a tecnologia ela acelerou tanto, tá tudo muito bonito, mas por trás eu não tenho um back-end trabalhando para esse processo de evangelizar. E só para fechar um tema sobre o Copilot, né? Eu vi uma analogia que um cara fez, sei lá, em agosto do ano passado. O cara falou assim, tá todo mundo com medo de, vou ser substituído, vou perder meu emprego, a IA vai chegar com tudo. Cara, na concepção dessa pessoa que tava falando, ele falou assim, se tu colocar uma pessoa para fazer um trabalho qualquer com o computador dela e tu tirar a internet, e tu vai ter um outro cara que tem acesso à internet, normal. Dá pra comparar o desempenho deles dois? Não dá. Não dá. Vai ser o que vai ser com a IA.
tu vai ter um profissional que sabe usar IA, que tá dominado ali as ferramentas, e um que não sabe. Não vai dar para comparar. Então é melhor abraçar essa tecnologia do que ficar longe. E eu acho que alguns cargos podem até ser substituídos, galera. É isso. Mas, na real, a gente tem que pensar o seguinte, é a evolução da necessidade de uma mão de obra mais especializada. É isso. Aquela mão de obra que é fraca e ela sendo substituída é uma tendência natural do mundo para onde a gente está caminhando. A gente tem que buscar eficiência. Não, ao e longo eu sei das que isso ações. pode chegar até o ponto de esbarrar até na nossa mão de obra mesmo. Claro. Cara, vamos ser substituído tudo. Tudo. Mas, por exemplo, outra reflexão que uma pessoa fez foi... Cara, se a gente entender que o corpo humano, porra, é a máquina mais perfeita que já foi criada, é onde a gente tem a qualidade máxima, porra, de fato, estamos usando isso aqui para bipar produto todo dia? Sim. É essa aqui a melhor aplicação do corpo humano, do ser humano? Exato. Acho que a ideia da substituição de tarefas básicas por máquinas ou automações, ela existe desde sempre. É isso. Só que a gente começou a atingir um outro grau de escala disso agora. E realmente dá medo quando a gente para olhar. É isso. Dá Agora, um pouquinho de medo. olha- Mas olha- tá tudo bem. Olha uma perspectiva diferente. Eu vi uma pesquisa que 63% das pessoas preferiam ser atendidos por um humano do que por uma máquina, quando tinha problema. É isso, né? E é o cara que tá sentindo falta hoje do verdureiro na esquina que diz assim, porra, terça-feira o Xadi gosta disso daqui. Pô, é quarta-feira, a Dona Maria gosta disso daqui. E aí o desafio da tecnologia é, cara, como tu deixa isso mais pessoal, mais personificado. Mais isso. leve. Mais Mais leve. humanizado, né? Mas é isso. Humanizado, A gente tá vendo um caminho que a tecnologia tá invadindo tudo a tecnologia, mas que 62% das pessoas estão preferindo ser atendidas E, por gente, humanos. É ciclo, né? O Alfredo defende muito isso, que tudo é cíclico, né? Então a gente viveu um ciclo onde tudo era humanizado e vivemos um ciclo onde tudo é tech e ele vai e volta. Vai e volta. Não adianta. Vai ser sempre esse o fluxo. Nunca é comum, nunca é absoluto. É isso. Cara, muito bom esse papo de tecnologia aqui. Queria considerações finais para a turma, para o varejista que está ouvindo a gente, pequeno, médio, grande. O que vocês gostariam de deixar de considerações finais? Acho que o cara que está montando o time de tech, a gente está, obviamente, num direcionamento, numa premissa de lucro, de margem, o que faz o varejo ter menos projetos simultâneos. Sim, com Né? certeza. Então, isso automaticamente impacta muito no time de tech, porque time de tech é muito projeto. Então, Um gasto consciente, né, Alfredo? exatamente. Tipo assim, cara, como priorizar o projeto, quantos projetos simultaneamente, quais são as boas práticas em relação a tech, a time, em relação a cyber, que vocês E recomendariam o que para essa seria turma? um must-have pra todo mundo em 2025? Obrigatoriamente não dá pra ficar sem. Boa. Cara, na minha concepção, assim, eu acho que tem duas crenças aí no varejista de maneira geral, no segmento de maneira geral, que um não, funcionou por muito tempo, não preciso me movimentar, que rapidamente eu vou solucionar aqui o meu problema. E a outra eu acho que eu não sei o que fazer, eu tô perdido, não sei de fato o que colocar em prática e acaba que esse projeto vai ficando sempre para depois. Eu acho que uma boa prática desse segmento, desse empresário, era olhar, cara, ok, qual é a minha principal dor e atacar essa dor. Eu vejo muita empresa querendo atacar 15 problemas, decidi agora inovar, decidi agora colocar tecnologia. Vou pegar aqui 15 problemas e vou começar a atacar. Meu irmão, não sai nenhum. Como é que o tech ajuda a mapear esse problema? A saber qual que é esse problema que a gente tem que resolver. Acho que, assim, tem várias maneiras de fazer isso, Show. mas na minha concepção alocar profissionais de tecnologia para conversar com áreas de negócio. Beleza. É o meu Bom. profissional de tecnologia que tem um olhar de tecnologia muito afiado, que vai dizer assim, financeiro, me fala aí como é que é o teu dia a dia. Comercial, me fala aí como é que é o teu dia a dia. RH, me conta aí um pouquinho da tua trajetória, dos teus processos. E aí é legal, é um cara de tecnologia que tá ouvindo tudo isso. E ele começa a dizer, por que isso é assim? Isso aqui dá para fazer dessa forma. Então, é um olhar de tecnologia dentro da operação do cliente. E, cara, não tem mistério não. É uma pessoa que tá olhando fora da operação. Às vezes o cara tá tão focado na operação que tá passando por ele ali todo dia. Então, na minha concepção, uma boa prática cara, coloca uma pessoa de tecnologia para conversar, para entender os processos, perceber onde tem capacidade de colocar, Onde tá os gaps? onde tem os gaps e atacar um problema. Cara, qual é o problema que a gente vai atacar dessa vez? Ok, vamos atacar esse problema. E, Rafa, você sabia que todas as empresas do Elon Musk operam assim, né? É isso. 100% das fazer o empresas do básico. Elon Musk, o head de qualquer área tem um par de head de tech. Em todas as áreas. Você O viu isso, Alfredo? Mariano criou isso, criou um artigo sobre isso no LinkedIn chamado IT Mirror. Há, 8 anos atrás que ele falava isso. Ele falava, cara, e qual era a tese dele, né? A tese dele é que tem várias oportunidades
que elas existem por conta da tecnologia. Sim. Então ela não é uma ideia, ela é uma possibilidade devido a uma tecnologia existente. Então um cara de negócio que não tenha conhecimento daquela tecnologia, Não sabe explorar. ele não vai explorar aquela oportunidade. Um cara de tecnologia vai virar pra você e falar assim, pô, mas tu sabia que dá pra fazer assim, assim, assim? Dá pra fazer isso, isso, isso? Dá. Se cria uma oportunidade. Então, essa forma meio que ambidestra ali de se criar negócio e não a tecnologia só por tecnologia, mas Sim. a tecnologia por negócio. Eu acho que esse é o grande insight. A galera tem que pivotar a ideia de que tech é só desenvolvimento, é software, é algoritmo, Não, é POS, é um front-end, é um CRM, e passar a olhar para a tecnologia como uma ferramenta de auxílio para encontrar gaps e, inclusive, ajudar a resolver esses gaps. E também que, assim, que a inovação é uma parada mirabolante. Cara, Sim. se a gente olhar, as locadoras de filmes sumiram, mas, meu irmão, o padrão de consumo da galera só mudou, porque a demanda tá absurda de consumir filmes e séries. Sim, claro. A minha demanda de sair de casa, ir para um local e precisar de um motorista, cara, é a mesma, desde sempre. Só que agora eu não preciso mais ficar tendo que ligar para um operador de táxi para esse táxi chegar. Ela só- Inclusive, o perfil da série mudou. A série não o precisa perfil- mais ter 10 temporadas. Exato. Ela Ela só precisa de uma única boa temporada. Ela não precisa mais ter 20 episódios. É Ela isso. pode ter 7 episódios, Exato. mas incríveis. Ela mudou a forma de entrega, né? Mudou a forma Mudou de a forma de entrega. A entrega. inovação, cara, é tu encontrar esse padrão de consumo que agora tá sendo a nova tendência. E ok, como é que tu adapta o teu negócio pra isso? Cara, o Uber mudou tanto. A gente acha que é uma besteira, que tem ali 3 telinhas e tu pede um carro. Mas, cara, mudou tanto ali que hoje tu entra num táxi, tu acha estranho parar 5 minutos na hora que tu chegou no teu destino e pagar. É isso. Pô, eu entrei no carro, já tá pago. Então, assim, não mudou só a forma de pedir. Agora, por um app, não ligo mais. Não, pô. Até o padrão de consumo durante essa tua experiência também tá sendo alterada. E eu acho que a sacada é essa. Olhar como é que essa inovação pode contribuir. E, às vezes, a galera acha que é uma parada mirabolante, que é, pô, do outro mundo e acaba não fazendo. Sim. Eu acho que até pegando essa conexão que tu falou, né? A gente acredita demais em três coisas ali importantes, né? A primeira, na arquitetura da entrega do teu negócio, como você comentou, é você trazer um cara de negócio ali, ajudar num business plan, né? Ajudar a desenhar essa operação dele, entendendo como que ele pode performar melhor, como que ele pode atender melhor e como ele pode tratar isso. A gente fala muito sobre posicionamento de marca. O que tem a ver marca com tecnologia? Imagina o teu dado vazado, quanto isso prejudica a tua marca. Então, a preocupação da marca... LGPD tá aí. Uhum. LGPD tá aí. Caro, hein? E assim, hoje você fala, pô, vazou o dado lá da empresa X. Quanto isso é prejudicial ao teu negócio, à tua marca. Então, numa decisão de negócio, e muitas vezes o TI, né, o head de TI, ele não estava numa mesa redonda no começo do ano para tomar decisão de como o mercado ia pivotar, como que ele ia fazer essa entrega, como é que eu vou entregar ali desde lá da entrada até a entrega do material, etc. Como é que a gente vai fazer isso? Então, quando tem a tecnologia com o processo de arquitetura ali, isso faz muita diferença. Então, eu acredito o seguinte, dentro desse movimento que o varejo vem acelerando e outros segmentos também, o que é essencial, né? O que é trivial para ele? Ele entender que aquela informação que ele está colhendo não é dele, e precisa ser tratado com detalhe. Então, tratar com detalhe isso aí. E entender que as tecnologias antigas, que antigamente você comprava uma ferramenta, um software, um produto, você comprava. Hoje o que é? PaaS, SaaS, que é Product as a Service, Software as a Service. Ou seja, você paga por consumo. É o que você falou, que é pegar o gancho, né? Netflix, Spotify e etc. Pô, hoje tá tão Tudo é fácil, SaaS, né? tudo é SaaS. Então, cara, se diz no mercado, e isso eu endosso, porque eu trabalho muito com isso, o SaaS já passou. Ele tá vindo com uma nova inovação. Então, mas você paga por consumo. Então, você faz uma análise de mercado, entende o que você precisa, e entregar experiência para o teu cliente, proteção do dado daquela informação, o quanto você está se preocupando. A gente trabalha com o segmento financeiro, e o segmento financeiro, o que ele mais se preocupa? Que ele vai pegar a tua informação de investimento, FDIC, você estava falando de FDIC ali fora, eu trabalho muito nessa penetração. Então, o que ele se preocupa? O dado do meu cliente, o dinheiro que ele tem, não pode vazar. Então, a primeira decisão que ele toma no primeiro dia do ano é falar o quanto de tecnologia a gente está embargando através dos nossas soluções e que esse dado seja tratado, né? E que empresas de tecnologia, ela é um parceiro de evolução, de aceleração, de crescimento, de dinheiro, porque eu vou performar a tua empresa, eu vou melhorar o teu fluxo, vou gerar mais caixa para ti, vou fazer com que a tua empresa seja mais eficiente através da tecnologia, usando IA, segurança e assim por diante. Não, e olha que loucura. Eu vi pela primeira vez a United falando assim, procure um app melhor do que o nosso, você vai falhar. Cara, a United tá usando isso aí como diferencial O Itaú do mercado faz isso. dela. O Itaú faz ela não isso. tá falando que é o melhor refeição, não é o avião mais confortável, não é, É o melhor app. É o melhor app. O A gancho melhor é experiência digital. tecnologias, tecnologia em geral. Bom ponto. Sim, Tecnologia em geral é... É porque, e aí provavelmente a United tem um data lake
muito Absurdo, bacana, com a IA. Não, o negócio da mala dela é irado. Pô. Irado, E ela rastreia. e esse é legal. A United é muito conhecida por ter problema com bagagem. E pra isso, ela criou um diferencial competitivo, que é o tracking da bagagem. E aí, como é que você toma uma decisão dessa? Conhecendo o seu cliente. Que é bizarro. O app avisa, tá chegando. Tá chegando. Mas Isso- olha que maluquice. O mais maluco é eles saberem disso e ter a certeza que eles vão gastar milhões de dólares em desenvolvimento nessa ferramenta para comunicar essa mensagem. O bacana é o quanto de estudo e o quanto de avaliação do data lake deles foi necessária para realmente chegar a essa tomada de decisão. Que é o que falta às vezes pro varejista. Saber aonde atirar, aonde apostar. Olha que maluco. Então a United tem a certeza que ela tem uma grande gama de clientes que é apaixonada pelo app, que são pessoas que têm um alto teor de conhecimento, que têm interesse por tecnologia. Isso foi avaliado no ICP para tomar uma decisão. Isso é a transição que eu acabei de falar, né? Então, por exemplo, o que vocês trouxeram foi muito legal, porque através do aplicativo o teu negócio cresceu. É isso. Né? E te trouxe uma experiência do cliente. E o Fredo sabe melhor que ninguém o quanto a experiência do cliente é importante para você crescer. Então, como é que eu gero experiência? Através da tecnologia. Essa é uma prova. Então, um aplicativo bacana, que a sua experiência de comprar passagem ficou para trás, voar ficou para trás. A primeira coisa que você fez, cara, a facilidade de eu ver onde minha mala, que era dor grande, como é que eu vou comprar rapidinho, ver se meu voo tá atrasado, tudo. Então, através da tecnologia funcionou. O ponto é, o investimento, entender que a tecnologia é a base, né? É um dos pilares, para que o teu negócio possa crescer melhor e mais eficiente. Que Fantástico. Animal. É isso, fechamos. Ó. Grande episódio. Ó, não esquece de deixar seu comentário, de seguir o nosso canal aqui no Spotify, seguir a gente lá no Instagram, @BoraVarejo, tá? Tem muito conteúdo bacana, a cobertura completa tá lá. E lembrar que a gente tem também lá no nosso @BoraVarejo, o link da bio é para você fazer o download do livro Varejo Insights, que é esse livro aqui, onde a gente traz todos os insights da NRF dos últimos anos para você de forma estruturada. Então fica ligado que aqui tem muito conteúdo bacana para você de forma gratuita, para você baixar. Turma, então é isso. Mais um episódio aqui para conta. Fique ligado no próximo episódio, diretamente de Nova York. Obrigado a JHSF, a Rede Fazano, que está nos hospedando aqui em Nova York. A Contrip, que cuidou de toda a nossa parte logística. A Tecla T, que é patrocinadora. E a Stone, que é o meio de pagamento que investe na educação do varejista no Brasil. Tamo junto, bora vender e até o próximo episódio. Valeu! E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto!